E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, mais especificamente pra falar de Baki Hanma segunda temporada. No caso, o que é que tá acontecendo, Kenny? Você tá reaproveitando um vídeo antigo? Na verdade é isso também, mas o que eu tô fazendo aqui é consertar os vídeos antigos. Essa saga em si do Homem Primitivo, eu tive problemas com ela, tá certo? E vou fazer um remake aqui, botar trilha sonora, coisa que não tinha na época que eu fiz essa narração, e também ter uma voz melhor, né? Um áudio melhor, porque o áudio que eu tinha da outra ficava chiando, é muito ruim. Se der, eu boto até mesmo um exemplo aqui para vocês compararem a diferença de um com o outro. No caso, dessa vez a gente parte para outro lugar dos Estados Unidos da América, onde mostra ali, mas o fato é que a proposta é consertar, melhorar o áudio, melhorar as coisas, e se vocês realmente curtirem a ideia, eu continuo fazer toda a narração até o fim, mas isso se der visualização, se vocês curtirem, se vocês quiserem. Caso não, aí eu deixo pra lá e continuo trazendo outras novidades que tem bastante pra trazer. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, como vocês bem sabem, tem um cardzinho aqui em cima com narrações, chance de nova temporada, informações, entre outras coisas de Baki. Então se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita aí e até mesmo se inscreve pra tá vendo eles aqui. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e simbora pra Baki Hanma segunda temporada, versão mangá. América. Dia atual. Algum lugar remoto do Colorado. Um quadrante inteiro foi isolado e declarado em quarentena. A 701 metros abaixo da terra, tem uma camada de pedra salina que se estende por quase 1 quilômetro. Uma parede sólida de sal se formou por volta de 9 milhões de anos atrás. Escavadores e exploradores estavam simplesmente atordoados com o que na realidade estava na frente de seus próprios olhos. Essa descoberta iria mudar para sempre os livros da ciência das escolas. Nova teoria da história humana, onde o que eles estavam vendo era um homem, juntamente com um T-Rex, completamente bem preservado, dentro da poderosa pedra de sal. E um dos homens diz, é um T-Rex, não é? Os outros ficavam sem palavras. E aí, que depois de um tempo ele diz, sim, é um T-Rex igual nos filmes. A última carga de dinamite expôs ele. Mesmo estando numa pedra salina por milhões de anos, ele ficou preservado em uma perfeita condição. Hã? Um pé? É um macaco? Não, sem dúvida é um ser humano. Isso é inacreditável. Como pode ser um humano? E ali eles ficavam se perguntando, dá para explicar isso de uma forma racional? Como a humanidade sobreviveria numa época tão difícil? Como este homem poderia sobreviver? Não tenho provas. Não sei dizer. E se este for o primeiro humano da Terra? Ele parece que está atacando um T-Rex. Talvez sim, talvez não. E ali, um deles diz, considerando o tamanho do T-Rex, eu não acho que ele esteja atacando. Eu acho que ele ficou chocado com a explosão do meteoro caindo tão próximo. E outro fala, ele tomou um impacto bem perto. Ele deve ter sido um grande caçador. Eles olham mais um pouco e um deles diz, o que nós vamos fazer com essa grande descoberta? Eles pensam um pouco e dizem, vamos contactar o escritório principal por hora. O tempo passa e lá estava o grande homem, completamente tirado da pedra de sal, estirado em uma mesa, onde ele apenas descansava. Naquela hora, chegava o famoso cientista e dizia, obrigado a todos por terem feito uma descoberta tão fantástica. Eu ainda tenho arrepios na minha espinha. E ali, um dos escavadores dizia, a honra é nossa, professor, mas nós não temos nenhuma ideia de como lidar com essa descoberta. E o professor dizia, eu entendo o que você quer dizer. É de conhecimento geral que a humanidade tem 7 milhões de anos de existência. Quem poderia imaginar que poderíamos voltar até o período Jurássico, 200 milhões de anos atrás? E ali, olhando para os demais, dizia, cavalheiros, obviamente nós não podemos lançar isso ao público imediatamente. Senão, esse fato poderia destruir as teorias atuais sem uma pesquisa sólida. Como o risco é muito alto, nós iremos fazer um estudo profundo. Por favor, sejam discretos nas informações. Nós devemos tornar isso público gradualmente, enquanto a pesquisa se desenvolve.
E ali um dos cientistas dizia: nós vamos reviver ele também, não vamos? E é nessa hora que o professor fala: Alan, mas que besteira você está falando? Você não pode fazer brincadeiras assim, isso é mais sério do que você pensa. E o escavador dizia: com licença, mas isso seria possível? E aí que vamos ao passado, enquanto o cientista explicava tudo. No Novo México, no ano 2000, Dr. Russell Breiland achou uma pedra com pelo menos 250 milhões de anos, mas dentro dela tinha gotículas microscópicas de água. Cuidadosamente, essas gotículas foram extraídas, e o estudo mostrou que era, na realidade, água do mar daquela era. Mas a conservação das bactérias dentro da pedra era perfeita. Os organismos microscópicos estavam em perfeitas condições. O Dr. Breiland adicionou os micro-organismos no habitat ideal, dando estímulos e simulando as condições daquela época. Até que 120 dias depois. E ali o homem perguntava: o quê? E ele continuava: ele conseguiu reanimar todos os micro-organismos, eles estavam vivos. E ali o escavador dizia: mas eles estavam mortos, então como? E o professor fala: é difícil dizer que eles estavam vivos naquela altura. Eles ficaram esperando pelo momento certo, durante 250 milhões de anos. Eles estavam esperando pelo momento certo por 250 milhões de anos. E o homem, com aquelas duas vezes repetidas essas falas, ele não entendia muito bem o que ele estava falando. Onde o professor diz: é o sal. A camada de pedra que continha o sal era bem rica em minerais, e isso protegeu os micróbios dos efeitos do tempo por todo esse período. E ali, Allen disse: então, se nós usarmos os mesmos métodos, é teoricamente possível que nosso picles humano volte à vida. Vamos chamar ele assim. E aí que o professor dizia: Allen, é o trabalho de Deus ressuscitar um ser humano. Nós não devemos brincar com as leis da natureza. E Allen disse: a diferença entre uma ameba e um corpo humano poderia ser a mesma entre uma bicicleta e um foguete espacial, certo? E o professor dizia: bem, é uma boa analogia. E qual seria a diferença entre eles? E Allen pensa um pouco e diz: vejamos, aqui e aqui, apontando por partes do seu corpo. E continua a falar enquanto vemos o corpo daquele homem sendo estudado e preservado. E ali se dizia: certamente, tanto o foguete espacial quanto a bicicleta são veículos, certo? Passado 91 dias, vemos o Allen olhando para o Pickle, onde dizia: hoje completam-se 91 dias que esse projeto de reviver o Pickle, conduzido pelo Dr. Payne, começou. Nós colocamos diversos pulsos eletromagnéticos por todo o corpo do Pickle, capturando dados importantes 24 horas por dia, todos os dias. Pickle viveu no período Jurássico, então nós adaptamos o quarto para a temperatura do tempo Jurássico. Também recriamos vários efeitos no corpo dele. Pickle está deitado em um líquido que é muito similar ao seu próprio fluido corporal, simulando os movimentos de uma maré e os batimentos cardíacos no útero materno. Essa máquina consegue recriar os dois tipos de impulso, mas nenhuma das simulações de dados conseguiu acordar o Pickle. Mas até mesmo o homem, o Allen, jogava cinzas no rosto do Pickle, onde se era dele. O projeto foi uma falha total. E é aí que vemos o Allen, que começava a ler sua revista Playboy enquanto comia um pouco de chocolate e dizia: tem um gosto péssimo. Nem mesmo o Pickle comeria isso, mas talvez ele adorasse um bom churrasco de dinossauro. E aí que ele lembrava de algo. Jogava a revista com as mulheres nuas e saía andando fascinado por alguma coisa. E ele dizia: eu seria o primeiro homem a fazer isso na história. Ou quem sabe o primeiro na Terra. Ia para frente de uma porta gigantesca, digita um código e lá dentro ele estava de frente a um T-Rex enorme. Onde ali ele pensava: o primeiro humano que comeu um bife de dinossauro retirado de um T-Rex. E vai ser o Allen. Indo para outro lugar das instalações, estava ali o Dr. Payne, que dizia: absurdo! A composição molecular do dinossauro é a mesma que a do Pickle. Um homem dinossauro, não? Esses elementos musculares achados dentro do estômago do Pickle, esses elementos só podem significar uma coisa: Pickle comia dinossauros? Ele estava caçando o T-Rex para comê-lo? E é aí que voltamos mais uma vez para Allen, que fazia ali um bom bife de dinossauro, de T-Rex.
ele ia cozinhando e falava consigo mesmo: não se preocupe, Pico. Ali tem 10 toneladas de bife de dinossauro, caso você fique com fome algum dia. Agora, com um pouquinho de vinho, o melhor do presente e o melhor do passado. Colocava um pouco de vinho naquela comida, a labareda subia. E ali ele dizia: eu peguei um pedaço de 200 gramas de T-Rex. Ninguém vai perceber e tem um cheiro ótimo. Onde ia mexendo cada vez mais. Porém, com aquilo, o cheiro, todo o aroma do T-Rex, da carne frita, ia voando pelo laboratório. Ia indo até onde o Pickle estava. Aquilo começava a chegar próximo às suas narinas. Até que de repente, a narina de Pickle começa a sugar todo aquele cheiro. E ali, enquanto o homem preparava seu enorme pedaço de bife de dinossauro, o Pickle simplesmente começava a abrir seus olhos. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, muito legal, até porque tá agora em português, tem aí as partes em português e inclusive dessa vez eu narrei correto, né? Porque eu errei pra caramba no início quando eu fiz a outra versão. É bom que vocês comparem. Vou até mesmo estar deixando, no caso, um card aqui para vocês verem a versão antiga como era cheia de erro. Mas enfim, é isso aí. Quero saber de vocês se vocês curtiram ou não curtiram. Gostaram de ver aí o homem primitivo, ele aparecendo e até mesmo algumas informações que são verdadeiras, tá? Essas informações que o Penny trouxe é tudo verdadeira. Inclusive ele é o Albert Einstein que não morreu, né? Tá aí no mundo de Bach vivo ainda. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!